Permitiram que você fosse eliminado, acreditando que não haveria preço a pagar, que você desapareceria quietamente, curaria suas mágoas e retornaria correndo assim que fizessem um sinal. Porém, e se eu revelasse que essa sua quietude representa a armadura que jamais anteciparam? A grande maioria crê que sumir demonstra fragilidade. Contudo, na filosofia estoica, o silêncio é sofisticado. Não representa fuga, mas sim transformação. E quando executado adequadamente, não somente os faz lamentar sua perda, como também os leva a questionar toda aquela fantasia de domínio que possuíam. Você busca compreender por que sua falta, quando surge acompanhada de clareza e tranquilidade, transforma-se na lição mais poderosa possível. Aqueles mesmos que te eliminaram sem hesitar, serão aqueles que irão se destruir silenciosamente ao perceberem que você não está mais emocionalmente acessível. E se você está exausto de ser aquela pessoa que constantemente aguarda, esclarece ou suplica para ser entendida, então está precisamente onde deveria estar. Faça sua inscrição no canal, pois aqui semanalmente convertemos sofrimento em força, quietude em tática e o coração despedaçado na sua versão mais resistente. Se te eliminaram como se você não representasse coisa alguma, permaneça aqui, pois o que está prestes a escutar vai alterar perpetuamente a maneira como recordarão de você. Rupturas dolorosas, infelizmente, carecem de esclarecimentos. Ocasionalmente, tudo termina num silêncio impiedoso, sem confrontos, sem agitação, sem momento decisivo. Eles simplesmente evaporam. E o aspecto mais devastador, você continua ali tentando decifrar tudo, enquanto eles prosseguem como se você jamais tivesse estado presente. Então surge o aconselhamento mais replicado. Elimine o contato, desapareça, bloqueie, preserve a quietude. Possivelmente, apenas possivelmente, eles sentirão sua ausência. Possivelmente o silêncio brade suficientemente alto, porém o período transcorre e nada ocorre. E é nesse instante que nasce uma nova espécie de angústia. Pois quando você evapora, esperando que percebam sua falta e não percebem, sua quietude se converte num ressoar dentro de você mesmo. Um vácuo sem soluções, um território que não cicatriza. Você desaparece e eles não sentem coisa alguma. Você se distancia e eles prosseguem como se nada houvesse se modificado. O que ninguém revela é que o desaparecimento já não provoca o efeito de outrora. O planeta está repleto de indivíduos que desaparecem, bloqueiam, curtem e posteriormente retornam. Isso virou hábito, e o que é esperado não machuca, não abala, não representa mais coisa alguma. Se a quietude já foi uma ferramenta emocional potente, atualmente perdeu o efeito, pois agora todos aguardam por ela, especialmente aqueles que te eliminaram. Eles já conhecem seu próximo movimento, já presenciaram esse modelo anteriormente, estão emocionalmente preparados, não percebem mais sua ausência. É por essa razão que desaparecer não é suficiente. A tática desesperada precisa penetrar mais profundamente que cortar o contato. Não se trata de sumir da existência de alguém, mas de reescrever a narrativa emocional deles. Não é uma falta física, é transformar-se em emocionalmente inatingível. Você conhece aquele sentimento quando ainda acompanha alguém virtualmente, mas percebe que a energia se alterou? As postagens, o silêncio nas descrições, a ausência de retornos, a tonalidade. Repentinamente, alguém que era tão acessível agora parece remoto, sereno, intocável. E é nesse momento que a primeira fissura aparece no ego de quem te eliminou. Não porque você sumiu, mas porque está diferente. Você não tenta mais demonstrar dor, perda, melancolia, demonstra neutralidade, uma serenidade que não bloqueia, não persegue, não esclarece. Esse tipo de silêncio é mais poderoso porque você ainda está próximo fisicamente, mas já não está lá por eles.
Você existe, se movimenta, respira, porém, nada mais aponta na direção deles. Você se transformou num espelho que não responde, um eco que não retorna, e isso fere o orgulho. A partir desse ponto, sua presença muda de função. Já não é um presente. Torna-se um lembrete silencioso de que você ainda existe, mas já não pertence a eles, nem emocionalmente, nem energeticamente. Essa confusão é o que desperta o desconforto, pois desta vez não há respostas claras. Quando você desaparece, as pessoas inventam histórias. Ele só está magoado. Porém, quando você permanece calmo, silencioso e emocionalmente inacessível, não há nada em que se apoiar. Você não partiu, mas já se foi. Está ali, mas inalcançável. Essa contradição os consome internamente. E é nesse momento que o verdadeiro impacto inicia. Não quando você faz alguma coisa, mas quando evolui, quando para de participar, quando muda em silêncio, não para punir, mas para se proteger, quando deixa de oferecer explicações, quando para de reagir e apenas continua em paz. Então, se você acreditou que o silêncio seria suficiente, talvez tenha acreditado no mito do desapego superficial. A verdadeira transformação acontece internamente. Não é sobre partir, é sobre ser inalcançável. Mesmo que ainda tenham acesso a você, não podem mais tocar o que você se tornou. Esse tipo de desaparecimento não deixa feridas visíveis, mas destrói ilusões, porque nada confunde mais do que alguém que permanece fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Isso os força a enfrentar algo que nunca esperaram. Você não está mais tentando, e eles percebem isso. Se este conteúdo te tocou, inscreva-se no canal. Toda semana novas armas de silêncio, presença estratégica e transporte emocional para quem cansou de implorar por amor de quem nunca soube valorizar. Chega um momento em que sua quietude já não assusta, e é aí que começa seu verdadeiro poder. Eles aprenderam a sobreviver sem sua presença. Já não é chocante nem desorientador. Virou parte do padrão esperado, uma rotina que eles previram muito antes de você dar o primeiro passo para trás. Desaparecer habitualmente significa algo. Houve um período em que sua ausência deixava ecos. Agora é apenas ruído de fundo, porque quem um dia te subestimou se adaptou. Eles estudaram seu ritmo, sabem que o silêncio chega naturalmente, construíram defesas contra ele, anteciparam o momento, logo ele para de falar, pensam, sempre faz isso e depois esperam o retorno quando tudo esfria. Esse pensamento torna seu desaparecimento inofensivo, previsível, fácil de ignorar. Você já foi ensaiado tantas vezes na mente deles que não há mais surpresa. Quando alguém ensaia sua ausência assim, não teme te perder, não teme nada, porque no fundo nunca acreditaram que seu silêncio significasse algo permanente. Eles aprenderam a suportar suas tempestades sem se molhar. Esse é o poder da preparação emocional. Então, quando você está esperando causar um terremoto, o que encontra é quietude, fria, imutável, silenciosa. Não porque não se importam, mas porque já não se surpreendem. Você virou parte do roteiro, uma pausa dramática antes da próxima reaparição. E é aí que a ficha cai. O silêncio já não funciona como antes, porque já não é uma declaração, é apenas um som de fundo esperado, controlado, arquivado sob ausência temporária. Seu retrocesso emocional perdeu o impacto e quanto mais você repete, mais seguros eles se sentem. É brutal perceber que aquilo que um dia os fazia tremer, agora mal os faz piscar. E não é porque ficaram mais fortes. É porque você se tornou previsível. Você lhes deu o mapa, o manual, e eles aprenderam a atravessar o labirinto sem perder o equilíbrio. Esse é o ponto de virada.
é quando sua energia precisa mudar, porque o silêncio sozinho já não basta. O afastamento sem transformação se torna invisível. Você deixa de ser um mistério, deixa de ser sentido, não por falta de valor, mas porque continua dançando o mesmo passo. Quando você desaparece apenas para ser notado, eles percebem quando se cala, mas ainda carrega a esperança de ser procurado, eles sentem e não se movem, porque sabem que enquanto você espera ser notado, ainda está emocionalmente preso, ainda oferece poder. Mas algo muda, e muda de verdade quando você para de fugir e começa a andar. Quando o silêncio deixa de ser uma tática e se torna o espelho do seu crescimento, você não se esconde, você segue, você não pune, você evolui. É aí que você age. Eles esperam que seu silêncio signifique "por favor, me perceba", mas nunca esperaram que ele signifique "eu não me importo mais". E é nessa transição do esperar para o caminhar que sua ausência finalmente se torna real. Não barulhenta, não raivosa, apenas firme, tranquila, inalcançável. Essa é a parte para a qual eles nunca estavam preparados, porque estavam prontos para suas lágrimas, prontos para sua confusão, prontos para seu desaparecimento seguido de um retorno suave. Mas não estavam prontos para sua calma, não estavam prontos para sua paz, para a versão de você que caminha sem olhar para trás. Essa versão, a que não vacila, não explica, não busca atenção, é a que quebra a ilusão que eles realizaram. Essa é a que vira o jogo, porque agora são eles que ficam observando em silêncio, sem saber como te trazer de volta. E, ironicamente, não é o volume do seu silêncio que causa o impacto, é a clareza da sua presença na própria vida. É a forma como você preenche os dias sem precisar da validação deles. É o fato de que sua energia já não persegue nem foge, apenas permanece firme. Essa energia, essa quietude, essa paz é a nova linguagem que eles não sabem falar. Isso os assusta, não porque você foi embora, mas porque desta vez você não deixou a porta aberta, não deixou rastros, apenas mudou a direção dos passos. Chega de esperar, de verificar quem viu suas histórias, de prender a respiração por um encerramento que nunca vem. Você não está mais jogando jogos escondidos, está construindo algo real. E é exatamente essa a parte que eles não conseguem mais controlar. Às vezes, o movimento mais poderoso não é desaparecer, mas permanecer em silêncio com firmeza, sem acesso a oferecer. Você não vai embora, não bloqueia, não foge, mas também não responde, não explica e não convida emocionalmente. E é justamente isso que os desarma. Pessoas que jogam com emoções dependem das suas reações. Elas sobrevivem dos seus padrões, das respostas, das explicações, das justificativas. Quando você desaparece, elas esperam. Quando você volta, continua o jogo. Mas quando você fica sem jogar, é aí que tudo começa a desmoronar. Imagine alguém tentando jogar xadrez com você, mas você simplesmente para de mover as peças. Você ainda está lá na mesa, mas imóvel, sem ataque, sem contra-ataque, sem drama, apenas presença. Esse tipo de silêncio apavora quem vive de controle, porque quando você se mantém emocionalmente calmo, quando não persegue, não provoca, o poder que antes tinham começa a escorregar das mãos e eles não sabem lidar com isso. Sua quietude se torna a mensagem mais alta que você poderia enviar. Ela diz: "Eu te vejo, mas já não sou peça do seu tabuleiro." Essa mudança é sutil, mas letal. Você ainda está visível, ainda existe no mundo deles, porém inalcançável. Você não fugiu, apenas parou de sangrar energia na direção deles. E essa retirada silenciosa do combustível emocional começa a sufocar a ilusão de domínio.
Eles esperavam um afastamento dramático, chamadas bloqueadas, textos raivosos, longos desabafos, mas nunca esperaram serenidade. Eles não sabem decifrar isso. Vocês podem até ainda se seguir, talvez até se verem, mas sua energia não se curva mais, não vaza mais. Você fala quando é necessário, age com graça e, quando provocado, oferece silêncio, não resistência. Isso não é frieza. É domínio, é clareza emocional. E essa clareza é seu escudo. Para quem geralmente é manipulador, é insuportável, porque ela mostra que as táticas deles já não funcionam, suas palavras não atingem, seus gestos não te puxam de volta. Eles jogam iscas e você simplesmente não morde. É como jogar pedras num lago calmo e esperar ondas, mas nada se move. Esse silêncio, essa calma, essa recusa em ser abalado, é uma linguagem que eles não falam. E é exatamente isso que começa a desfazer o senso de poder que tinham. É aqui que eles começam a se perguntar por que ela não reagiu, por que não respondeu, por que parece bem. Essas perguntas os atormentam porque não estão vendo dor, não veem esforço, veem paz e não conseguem tocá-la. O que os destrói não é sua ausência, é sua neutralidade. É o fato de que você não desapareceu, apenas se desapegou. E ao fazer isso, você vira o jogo. Você ainda está lá, mas inacessível, presente, mas fora de alcance. É como trocar a fechadura sem avisar. Eles ainda têm a chave, mas ela já não abre nada. E essa percepção causa pânico, porque percebem, de repente, que o acesso nunca foi um direito, era um privilégio, e a perderam em silêncio. Por isso, inicie sondando o ambiente, enviando uma mensagem, fazendo um comentário casual, formulando uma questão mascarada de diálogo descontraído, porém você permanece neutro também, sem aplicar castigos, simplesmente existindo sem se curvar. Essa retenção, essa força silenciosa, representa sua proteção contra a manipulação deles. Você interrompeu o abastecimento do padrão, abandonou o campo de batalha sem combater, e agora eles berram para o nada, buscando despertar algo que já não vive mais para a aprovação deles. Você partiu emocionalmente sem se mover fisicamente. Essa é a distinção entre estar ausente e estar inacessível. Estar ausente é simples de assimilar, mas estar presente sem concessão, isso é arrasador, pois eles testemunharam você vivendo, respirando, prosperando, porém não por causa deles. Essa realidade corrói. E enquanto eles rodavam em espirais, buscando interpretar seu mutismo, você já adentrou outra etapa, uma onde não necessita mais buscar aprovação, onde sua tranquilidade comunica mais do que qualquer argumento poderia comunicar. E eles percebem isso nitidamente. Inicialmente, observam a distância, confiantes, tranquilos, seguros, convencem a si próprios que o mutismo é temporário, apenas uma tormenta. Porém, o tempo avança e seu retorno não acontece, sua energia não ressurge. É nesse momento que a segurança deles se converte em outra coisa, pânico silencioso. Passam a verificar suas publicações, suas histórias, seus indícios sutis, aguardando por uma legenda ambígua, uma citação melancólica, uma fotografia com sentido oculto, qualquer elemento que demonstre que você ainda sente, mas não há nada. Sem nenhuma indireta, nenhum desabafo, nenhum rastro emocional para eles consumirem. Então, liberdade, uma paz que eles não anteciparam. Seu mutismo digital não é para provocar, é para proteger. Você não está simulando sofrimento, está vivendo em seus próprios termos, e isso os desestabiliza mais do que qualquer confronto poderia, pois agora eles não conseguem mais rastrear suas emoções. Não há rastros, nem códigos, nem mensagens codificadas para interpretar. E quanto mais buscam, mais reconhecem que o controle terminou. Eles perderam o acesso, não apenas a você, mas ao seu universo interior. Veja,
As pessoas não entram em pânico quando você está irritado. Eles entram em pânico quando não conseguem mais te decifrar, quando seus movimentos se tornam imprevisíveis, quando sua energia se torna inalcançável, pois os manipuladores emocionais vivem de antecipar seu próximo movimento. Porém, agora, você está fora do radar. Eles rolam e rolam a tela, buscando por você nas entrelinhas, esperando que seu mutismo ainda fale sobre eles. Mas nada se conecta. Sua vida já não orbita em torno da ausência deles. Sua tranquilidade já não inclui a presença deles. Essa desconexão começa a ecoar na mente deles. Primeiro surge um pensamento sutil. Talvez você só esteja disfarçando bem, mas não para por aí. Os dias passam, ainda nenhum sinal, nenhuma brecha, nenhuma indireta passivo-agressiva, nenhuma resposta reativa. E é aí que o pensamento vira sugestão. E se ele realmente tiver seguido em frente, esse sussurro cresce, penetra no ego. E se eu não importar mais? Quando essa pergunta pousa, ela se espalha como fogo, pois até então eles sempre acreditaram que seu mutismo era emocional, não indiferença. Agora já não tem tanta certeza. E o impacto não vem apenas do que você não diz, vem do que você faz. Viver, postar com leveza, rir nas fotos, compartilhar beleza sem um rastro de tristeza. Você não parece alguém tentando ficar bem, parece alguém que já está. Esse contraste atinge fundo. Eles esperavam ver uma luta, um vazio óbvio na sua rotina, mas você não está mancando, está flutuando. E não é fingimento, não é estratégia. É o que acontece quando a paz finalmente substitui a carência. O mutismo que antes parecia passivo, agora é como distância. Não o tipo que espera ser encurtado, mas o tipo que não pode mais ser cruzado. E esse é o tipo de distância que derrota a ilusão de importância. Lentamente, silenciosamente, completamente. Agora começam a se perguntar se todo o poder que sentiram foi apenas projeção, se todo o controle que acharam ter foi emprestado, se talvez, apenas talvez, nunca foram o motivo do seu mutismo, mas sim o motivo da sua cura. E esse pensamento corta mais fundo do que qualquer briga, pois ele não diz apenas que você foi embora, ele diz que você cresceu além. Sussurra que o papel deles na sua história pode ter terminado, não com um grito, mas com quietude. Não com uma porta batendo, mas com um passo à frente. E quando alguém que um dia se sentiu no centro do seu mundo percebe que já não é nem um rodapé, isso fere a parte que nunca deixa ninguém ver. O ego, a identidade, a crença de que eram insubstituíveis. Eles pensaram que seu mutismo era dor, mas agora começam a entender. Seu mutismo era libertação. E essa revelação quebra algo dentro deles, pois não estão apenas testemunhando sua ausência, estão testemunhando sua liberdade. A dor que antes morava em você foi embora. Ela te acompanhava nas noites sem sono, caminhava ao seu lado enquanto você relia mensagens antigas, sussurrava em seus ouvidos cada vez que o mutismo respondia à sua esperança. Mas essa dor lenta e silenciosamente mudou de endereço, e agora ela vive neles. Pois agora são eles os que andam de um lado para o outro inquietos, analisando cada movimento digital seu, buscando sinais de fraqueza, de apego, de feridas ainda abertas. Mas o que encontram é vazio, não em você, mas no espaço que antes ocupavam. Você não explodiu, não implorou, não bloqueou, não confrontou, não enviou 1000 mensagens de despedida, não tentou provar seu valor uma última vez. Você simplesmente parou. Parou de explicar, parou de alcançar, parou de dar acesso a quem nunca soube o que fazer com isso. E esse mutismo tão limpo, tão sereno, agora ecoa dentro deles. No início, eles acharam que era só uma fase. Eles acharam que era só mais um dos seus momentos, uma pausa, um protesto silencioso.
Mas o tempo continuou passando e seu mutismo não mudou de cor, não derreteu, apenas permaneceu. Foi aí que perceberam que aquilo não era uma fase, era um ponto de virada. Uma mudança que não viram chegando, pois pela primeira vez seu mutismo não carregava esperança, carregava fim. E nada é mais assustador para quem sempre foi perdoado. Agora, os papéis se inverteram. Você não é mais quem espera por um fechamento, são eles. Você não é quem segura as pontas, são eles. Você não é quem sofre confuso, são eles. E o mutismo, aquele mesmo que antes usavam como arma contra você, agora os esmaga lentamente. O mutismo é fácil de ignorar quando está cheio de emoção, mas quando se torna neutro, frio, quase pacífico, ele se torna insuportável. Eles não podem gritar com ele, nem discutir, nem se arrepender. São deixados sozinhos com o próprio eco. Começam a lembrar-se dos momentos que desprezaram, das palavras ditas sem cuidado, das vezes que você estendeu a mão e eles se afastaram. Essas memórias, antes insignificantes, agora voltam com peso, pois agora entendem, aquele foi o último esforço. Não são assombrados pelo que você disse, mas por tudo que deixou de dizer, pelas conversas que parou de iniciar, pelas portas que fecharam sem bater, pela tranquilidade que substituiu o caos. Enquanto eles se sentam no mutismo, esperando que você volte a falar, lá no fundo, sabem que é diferente. Você não está os punindo, apenas se desconectou. E essa percepção começa a doer em lugares que nem sabiam que existiam. O pânico chega de mansinho, sem drama. Surge quando checam seu perfil e não veem nada direcionado a eles. Quando as mensagens ficam sem resposta. Quando seu nome some das notificações e nunca mais aparece. É aí que o desespero bate. Não porque você foi embora, mas porque não tentou voltar, não pediu para ser entendido, não fez súplicas emocionais, e essa ausência de barulho é o que corta mais fundo. Eles começam a tentar contato, talvez não diretamente, com gestos sutis, um like, um post compartilhado, uma mensagem solta depois de semanas. Mas sua resposta já não é automática. Seu mutismo agora tem limites e sua paz se tornou intocável. Finalmente eles sentiram o peso que você carregou. Não porque você quis vingança, mas porque a cura tem efeitos colaterais. Um deles é clareza. E a clareza cria espaço. Espaço que eles já não sabem preencher. É aí que começa a verdadeira dor. E o mais devastador não é o mutismo em si, mas perceber que desta vez você não está mais olhando o celular, não está mais verificando se eles importam, nem contando as horas desde a última mensagem. Você simplesmente parou de esperar. Isso é o que os destrói. Não a sua ausência, mas a sua indiferença. Não a distância, mas a sua paz. Pois agora a dor mora neles, quieta, densa, permanente, e nada que façam traz você de volta. Chega um momento em que seu mutismo deixa de ser distância e vira espelho. E a pessoa que antes te desprezava é obrigada a encarar o que fez, não através de acusação, nem de palavras, mas através de quem você se tornou quando saiu do controle deles. Você não implora mais, não explica, não reage. E tudo o que tentam fazer agora cai num vazio que não responde. Os botões que antes acionavam você não têm mais conexão com você. O jogo acabou, mas eles não perceberam. Eles mandam mensagens esperando tensão. Postam algo para gerar ciúmes. Criam situações que antes te puxariam de volta. Mas o que encontram agora é mutismo, quietude, indiferença, não forçada, não fingida, real. E esse vazio, onde antes vivia o caos, pois o que vem não é raiva, é ausência, não de presença, mas de participação. Você não está punindo, apenas saiu da arena. Não joga mais o papel que deram a você.
Antes você era quem pensava demais, quem lia entre as linhas, quem buscava sentido em cada gesto. Agora, a única coisa que observa é a sua própria paz. Você não os ignora para provocar nada, apenas parou de olhar na direção deles. Isso os desorienta. Eles acharam que tinham tempo, que você sempre estaria emocionalmente disponível, que poderiam deixar a porta aberta e você ficaria no corredor esperando. Mas agora o corredor está vazio e a porta não leva a ninguém. Eles veem a nova versão de você e isso os perturba. Não porque você está com raiva, mas porque está claro. Você se tornou o reflexo de tudo que eles perderam. E ver você assim, forte, tranquilo, distante, os obriga a encarar o papel que tiveram na sua transformação. Você não carrega amargura, não joga culpa, mas seu mutismo diz tudo o que eles não querem ouvir. Eu não sou mais quem eu era, e não vou voltar a ser. E para alguém que vivia de ser o centro do seu mundo, essa é a ferida mais profunda. Perceber que o mundo seguiu em frente e que o lugar que ocupavam já não existe mais. Essa verdade é insuportável. Agora, quando tentam voltar, não encontram mais nada familiar. As portas já não se abrem do mesmo jeito. A energia mudou. O calor se foi. Não está frio, apenas não está mais disponível. O que eles conheciam não existe mais e a versão de você que restou não se dobra. Tentam jogar o jogo antigo, mensagens sutis, culpa disfarçada, lembranças usadas como isca, mas as regras mudaram e, mais do que isso, o jogador saiu do tabuleiro. Não há plateia, nem aplausos, nem espetáculo, só mutismo. E é isso que eles não suportam, pois o palco costumava ser deles, eram eles que ditavam o ritmo. Mas agora o palco está vazio, as luzes se apagaram e você não está mais na primeira fila, esperando o próximo ato. Você saiu do teatro completamente e com isso recuperou a própria história. É uma dor estranha, a que não vem de ser deixado, mas de perceber que já não é necessário. É isso que eles sentem agora, o colapso silencioso de uma dinâmica de poder que nem sabiam que sustentavam e que não existe mais. E a parte mais dolorosa não é o que você disse, é o que não disse. Nenhum discurso dramático, nenhum final explosivo, apenas o encerramento suave de um capítulo que se fechou sozinho. Uma decisão que não pediu permissão, uma paz que não busca validação. Você não volta para provar nada, não retorna para mostrar o que perderam, pois o verdadeiro crescimento não se mostra, ele apenas segue, e quando olham agora, não veem alguém tentando vencer, mas alguém que já venceu justamente por não precisar mais jogar. Cada tentativa deles de te puxar de volta agora fere o próprio orgulho. Ações que antes vinham com confiança, agora encontram o vazio, o ar, o mutismo, a presença imóvel de quem já não dança no ritmo deles. É isso que os destrói agora. Você se tornou tranquilo, mas não passivo. Presente, mas não disponível. Sua quietude não é mais uma sala de espera, é um limite. Seu mutismo não implora por atenção, ele irradia paz. E paz, para quem viveu do caos, é assustadora. Mandam uma mensagem, nem que seja um emoji. Curtem uma foto antiga tentando acionar algo. Provocam com palavras nostálgicas, mas nada atinge. Pois a versão de você que antes corria atrás não existe mais. Sua energia agora é um portão fechado, visível, mas inalcançável. Isso dói de um jeito que eles nunca vão admitir, pois percebem a cada tentativa sem resposta que perderam acesso à melhor parte de você. Não à presença, mas à abertura. Você não ficou frio, ficou preciso. E com essa precisão veio o poder.
O poder de observar sem reagir, de existir sem buscar, de permanecer sem se prender. E esse nível de presença é a sentença que eles nunca viram chegando. Agora vagam pelos mesmos lugares onde sua atenção os inundava e só encontram mutismo. Não porque você desapareceu, mas porque se desligou. Você ainda está lá. Só não está lá para eles. E isso é uma ferida mais profunda do que qualquer palavra poderia causar. Antes eles sabiam como te alcançar, o que dizer, quando dizer. Agora cada tentativa é um golpe no escuro. Cada gesto encontra sua tranquilidade. Você se tornou a consequência de todos os momentos em que acreditaram que você nunca partiria. E não foi raiva que te fez ir embora, foi clareza. A clareza que não precisa de explicação nem de vingança, apenas de distância, de mutismo, de uma vida que já não os inclui no centro. Agora, eles se sentam diante da sua tranquilidade, como alguém trancado do lado de fora de uma porta que acharam que nunca fecharia. Uma porta que antes se abria com qualquer batida, mas desta vez a maçaneta não gira. O tapete de boas-vindas sumiu e você também. Não em corpo, mas em disposição. Você não está se escondendo, está brilhando. Só que sua luz já não os aquece. Ela apenas existe, sem convite, sem explicação. E essa presença intocável, essa é a ferida que agora carregam. Pois nada destrói mais o ego de alguém do que perceber que já não sabem como chamar sua atenção. E nada os confunde mais do que te ver em paz, sem precisar de nada deles, nem mesmo de um fechamento. Antes, eles se sentiam o centro da sua gravidade. Mas agora sua órbita mudou, seu foco se expandiu, seu mutismo não é mais estratégia, é estado que eles não podem romper, nem alcançar, nem tocar. E nesse mutismo inalcançável, finalmente sentem o que antes ignoraram em você. Pois a verdade é brutal. Aqueles que não souberam te proteger agora nem sabem como se aproximar. Então, a questão não é se eles vão voltar, é se você ainda estará lá quando isso acontecer e se eles reconhecerão quem você se tornou. Pois o mutismo que antes desprezavam te transformou. Você não explica mais, não representa mais e, com certeza, não persegue mais ninguém que não reconheceu seu valor da primeira vez. Mas o ponto mais importante é esse. Você vai continuar crescendo ou vai deixar que o retorno deles te prenda no mesmo ciclo? Pois eles vão voltar. Talvez não com palavras, mas com um like, um olhar, um oi, tudo bem? Mas não se trata do que eles fazem, e sim do que você faz depois. Você é forte o bastante agora para permanecer tranquilo e seguir em frente? Se sentiu essa mudança dentro de si, essa mensagem acendeu algo no seu peito. Não deixe apagar. Faça dela o seu ponto de virada. Use o mutismo não para esperar, mas para reconstruir. E antes de ir, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana há novas estratégias para transformar a dor em poder emocional e o mutismo na sua maior força.